Boa noite. Para quem já estava na prática anterior, nós estávamos lendo ali sobre o Bardo, né? Da José Rintiansal, tradução e comentários da Saikmo Yangri. E agora, então, a gente dá sequência à prática com os yogas tibetanos do sonho e do sono. Nós Boa nos noite, colocamos, Denis. Você pois não? poderia... Sim, Lina. Você poderia me dar o canal de tradução? Ah, só um Se é momento. possível, se não fazemos a tradução depois. Hum, Lina, fiz corretamente? Perfeito. Boa noite. Então, vamos seguir. Para quem já estava no grupo antes, nós estávamos lendo então o Usa Intensal, né? Sobre o Bardo, e agora a gente segue com as práticas dos yogas do sonho e do sono. E eu vou novamente compartilhar a sílaba A. Nós vamos iniciar a prática antes do estudo com a nossa meditação. Então, vamos colocar nossa coluna em posição ereta. Relaxar o nosso corpo. Nós vamos purificar os canais, purificar todo o lum por meio das 9 respirações. E visualize durante as 9 respirações que todo o apego, que toda a raiva, que toda a ignorância, que tudo aquilo que de alguma forma se torna um obstáculo para a sua prática, um obstáculo para a sua realização, é liberado na purificação dos canais. 9 respirações. Mantendo-se na postura de meditação, nós vamos por alguns instantes praticar chinê, utilizando a letra A, que está na tela, como suporte da nossa prática, como apoio.
A letra A é a consciência, a representação da consciência no espaço aberto, a luminosidade na vacuidade. Por alguns instantes, nós simplesmente focaremos o A, não seguiremos nenhum pensamento. Se caso algum pensamento, alguma emoção ou alguma ideia surja, imediatamente volte a focar o A. E não se distraia com os fenômenos que surgem a partir do A e dos círculos luminosos ao redor do A. Se eles se movimentarem, se eles se tornarem opacos ou mais brilhantes, se as cores se confundirem, simplesmente relaxe a mente e continue focando o A. E não se envolva com os fenômenos luminosos. Praticar por 3 minutos.
Mesmo focando no ar, olhe agora para a base, para o olho que vê. Ao invés de focar o afora, retorne o olhar. E ao retornar o olhar para um não objeto, simplesmente se envolva com esse não objeto como abertura, como espaço. Simplesmente abrindo espaço. Visualize acima da sua cabeça, a distância de aproximadamente um antebraço, mais ou menos 50 centímetros. Sua deidade eleita, o seu lama, seu mestre, ser por quem você tem devoção. Visualize que há um segmento entre você e seu mestre, o seu canal central aberto no topo da cabeça. Visualize que a deidade está na posição de lótus. Visualize que da testa, garganta e coração da deidade acima de você brota uma corrente de luz branca, vermelha e azul. A corrente de luz branca toca a sua testa, a corrente de luz vermelha toca a sua garganta, a corrente de luz azul toca seu coração. Faz o seu corpo, fala em mente, o corpo fala em mente,
de todos os seres iluminados, corpo, fala e mente, búdico. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso. Conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso. Conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso. Conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Visualize o lama diminuindo de tamanho, até que ele fica no topo da sua cabeça, já na altura do chakra da coroa, na aproximadamente o tamanho de uma palma da mão, de um punho. Visualize que o lama desce pelo topo da cabeça e vai diminuindo seu tamanho, chegando na sua garganta, no chakra da garganta, com altura do tamanho de aproximadamente um dedo, dedo polegar, que ele se funde ao seu coração, do tamanho de uma unha, fazendo com que a sua mente, corpo e fala sejam a mente, corpo e fala iluminados. Funda seu corpo e fala mente, com o corpo, fala e mente, ser iluminado. Visualize ao seu redor, ao redor da sua casa, no espaço que você dorme, todos os seres de proteção, daquines, seres protetores, e a depender da sua tradição, os seres protetores da sua tradição. Visualize sua casa repleta desses seres que te protegem e protegem o teu sono. Sinta a proteção, sinta a presença. Nós vamos fazer a invocação de Yeshua. Ó Mãe dos Budas dos Três Tempos, grande e poderosa protetora dos ensinamentos,
Mãe Suprema, Cipigalmo, Rainha da Existência, Mãe do Espaço. Seu corpo é azul escuro, seu corpo azul escuro tem o brilho radiante do céu, e você veste um lindo manto de penas de pavão. Poderosa, protetora dos ensinamentos, Suprema Mãe Cipigalmo, a emanação de Kuntunzamo, a emanação do Buda primordial, a emanação da sabedoria primordial, Rainha de toda a existência e Mãe do espaço. Seu corpo é como o espaço, como o céu claro num dia de outono, sem nenhuma nuvem, azul, aberto. E você veste um lindo manto de penas de pavão. A pena de pavão representando toda a transformação, toda a mudança, toda a transformação dos venenos, principalmente dos venenos em beleza. A tradição ensina que o pavão, ao se alimentar do veneno, ele transforma o veneno em beleza. Sepigalmo, Yeshualmo, se reveste de penas de pavão. Essa capacidade de transformar tudo, que é a capacidade do próprio espaço. Suprema Mãe Cipigalmo, Rainha da Existência, Mãe do Espaço. Seu corpo azul escuro tem o brilho radiante do céu, e você veste um lindo manto de penas de pavão. Sua mão direita segura uma espada de meteorito, a espada de aço meteórico, que é capaz de romper toda a ignorância, de destruir todos os obstáculos. A experiência que os tibetanos têm do raio que cai, e que vem, quando cai, cai rompendo com tudo. Essa é a experiência do aço meteórico, é daquele raio que cai sobre as árvores, cai sobre a terra e corta tudo com muita violência e com muita força. Essa espada é uma espada de proteção, mas uma espada de proteção contra nossos próprios obscurecimentos, contra a nossa ignorância. A espada de Yeshualmo rompe com toda essa ignorância, com toda a ilusão, permitindo que tenhamos acesso à sabedoria. Sua mão direita segura uma espada de meteorito que corta a força vital de todos os inimigos. E os nossos principais inimigos são os nossos obscurecimentos, são os obstáculos mentais. Esses são os inimigos. Tudo aquilo que inibe a prática, tudo aquilo que não permite que nós realizemos a natureza pura da mente. Esse é o nosso principal inimigo, nós mesmos, os nossos traços kármicos, todos os obstáculos que não nos permitem reconhecer. Nós contamos com Yeshualmo para remover os obstáculos.
Sua mão esquerda segura um vaso de longa vida que aumenta a força vital e a nossa longevidade, a longevidade de nós, os praticantes de Shen. O espaço, o céu claro no dia de outono, ou o céu, assim como o espaço, tem longevidade. Nada fere o espaço, nada ocupa o lugar do espaço, ele sempre estará lá. A longa vida, a permanência é como o espaço, aberta, ampla. E o Yeshualmo, assim como tem a espada de meteorito que corta toda a ignorância, que rompe com todos os obstáculos, ela oferece a longa vida, que é como o espaço. E essa longa vida aumenta a nossa força, nossa longevidade, de todos nós que somos praticantes de Shen, seguidores de Tom Pacheco, a ti, Yeshualmo, junto com todo o seu séquito, oferecemos esse lindo banquete e aí visualizamos inexauríveis néctares. Néctar de cura é o néctar, ele está associado à cura, à vitalidade. E nós oferecemos um banquete de néctares. Assim protejas ferozmente, com vivacidade, com fervor, proteja feroz os ensinamentos do Yung Drumbon e nos conceda o apoio necessário para ampliar o poder e a força de nossa prática espiritual. E nesse poder de romper com os obstáculos, de abrir espaço, pacifique sem exceção todos os nossos obstáculos e causas de desarmonia. Também todos os obstáculos de nossos mestres e discípulos, juntamente com todos os obstáculos dos benfeitores e dos companheiros, e dissolva todos os obstáculos na vastidão do espaço externo, interno e secreto. Somamarayodza, Somamarayodza, Somamarayodza. Sinta a proteção de Yeshuam, sinta a presença dela e a cultive como uma amiga, como alguém que está sempre presente te apoiando. Ó Mãe dos Budas dos Três Tempos, grande e poderosa protetora dos ensinamentos, Mãe Suprema, Cipigalmo, Rainha da Existência, Mãe do Espaço. Seu corpo azul escuro tem o brilho radiante do céu, e você veste um lindo manto de penas de pavão. Sua mão direita segura uma espada de meteorito que corta a força vital dos inimigos. Sua mão esquerda segura um vaso de longa vida que aumenta a força vital e a longevidade de nós, os praticantes de Shen. A ti, ó Yeshualm, junto com o seu séquito, oferecemos esse lindo banquete de inexauríveis néctares. Assim, protejas ferozmente os ensinamentos de Um Drumbon e nos conceda o apoio necessário para ampliar a força e o poder de nossa prática espiritual.
pacifique, sem exceção, todos os nossos obstáculos e tudo que for causa de desarmonia. Também os obstáculos e as causas de desarmonia de nossos mestres e discípulos, juntamente com os dos benfeitores e companheiros, dissolvendo todas esses obstáculos e causas de desarmonia na vastidão do espaço externo, no espaço interno, corpo físico, e no espaço secreto, a própria mente. Muito bem? Nós seguimos nossa leitura. Quem não conhece ou ainda não teve acesso à imagem de Eschualmo, nós podemos disponibilizar no grupo, mas eu acho que quase todos já tiveram algum contato, com essa divindade, com essa deidade. E Eschualmo é uma deidade irada, mas é um idam de meditação. Ou seja, nós podemos, mesmo sendo um protetor, porque normalmente os protetores nós não nos visualizamos como protetor, porque os protetores podem não ser idãs, podem não ser deidades de meditação. No caso, o Exu Almo, como emanação da Mãe Contunzamo, ela é uma, é, uma protetora perfeitamente iluminada. Então, nós podemos nos visualizar como Yeshu Almo quando praticamos, né? Se temos as instruções para isso. E agora nós entramos nas práticas de fundação. E no livro anterior, o Rinpoche tinha, na primeira edição, usado como práticas preliminares. E a ideia de práticas preliminares muitas vezes fica em nossa mente como uma ideia de práticas que são crescentes, né? Como se nós tivéssemos que fazer uma prática para depois fazer a outra. Então, o Rinpoche, né, com uma preocupação de não ser isso para nós um obstáculo e um impeditivo, ele passa a usar o termo prática de fundação, as práticas de fundamento, as práticas que sustentam todas as demais. Nós vimos ali a preparação para a noite, vimos tudo isso, mas ele coloca então 4 práticas de fundação. Não que nós não possamos fazer os yogas do sonho e do sono sem passar por essas práticas, porque nós podemos, está disponível. Mas ele diz, enquanto nós não passarmos por ela, nós teremos um pouco mais de dificuldade lá, nos yogas do sonho e do sono. De outra forma, a prática de fundação, nós não podemos ver ela como menos importante que o próprio yogas do sonho e do sono, porque elas estão no contexto. Senão a gente corre o risco de criar como se fosse um crescendo. Então, lá depois as práticas serão melhores do que agora, ou vai acontecer alguma coisa miraculosa lá nos yogas dos sonhos e do sono que não acontece já. Mas não é isso. A prática de fundação é uma prática tão importante quanto qualquer outra e que desde já ela é perfeita e completa. Ou seja, nós podemos nos purificar, nós podemos nos realizar, nós podemos ir nos iluminar numa prática de fundação. Então, muitos de nós estamos fazendo o Nundro, né? Agora temos a oportunidade de estar fazendo com a Sagmo Yangri nos domingos de manhã, né? Ou fizemos, ou estamos fazendo com o Rinpoche. O Nundro é uma prática de fundação.
E essas quatro práticas de fundação é como se fosse um núcleo dos yogas do sonho e do sono. E a preparação é o núcleo, é a base, né? É como se fosse o caminho inicial pelo qual nós precisamos passar para que a gente possa ter toda a realização da prática dos yogas do sonho e do sono. Mas o que é importante, mesmo chamando isso de preparação, tudo mais, ela é tão importante quanto a prática principal. Ela contém toda a prática. As quatro práticas de fundação são as raízes dos yogas do sonho e do sono. Embora tradicionalmente sejam chamadas de quatro preparações ou quatro preliminares, elas não são menos importantes que não são menos importantes que precederiam a prática real, como se a prática dos yogas do sonho e do sono fosse a prática real e as práticas de fundamento não fossem. Elas são práticas essenciais, elas são o coração, a essência, e formam uma base da qual depende o sucesso na prática dos yogas do sonho e do sono. Então, elas são essenciais e elas lançam a base, elas sustentam a base da prática. A vida mental cotidiana determina a qualidade de nossas vidas, a vida mental, e a qualidade de nossos sonhos. Tudo vai depender de como está a nossa vida cotidiana, como está o nosso dia a dia. O nosso sonho é repercussão, é como isso tudo se manifesta no universo onírico. Se mudarmos a maneira como vivenciamos a vida na vigília, a experiência do sonho se modifica. O você que vive nos sonhos, no estado, que vive os sonhos do estado de vigília, é o mesmo você que vive os sonhos durante a noite, não tem diferença. No sonho pode aparentemente ser mais confuso, mas é o mesmo. Então, quando eu entro no bardo do sonho, quando nós entramos no bardo do sonho, nós levamos para aquele espaço os mesmos medos, os mesmos desejos, os traços kármicos, o apego, a aversão que nós temos aqui seguem para o estado do sonho. Então, é o mesmo eu. Quando o Rinpoche diz é o mesmo você, lá os traços kármicos não são diferentes, são os mesmos. Se passar o dia distraído, reagindo a eventos e a pessoas com base em um condicionamento inconsciente, provavelmente fará a mesma coisa no sonho. Se nossa reação é inconsciente, falávamos sobre isso alguns dias atrás, quando falávamos sobre o que é ser consciente. E se nós estamos em constante reação, isso vai seguir para o sonho. Isso vai seguir para o bardo do sonho. Se puder se manter presente, lúcido, quando estiver desperto ou desperta, você acabará encontrando a mesma lucidez no sonho. Isso funciona também na direção contrária. Se você mudar a maneira como sonha, mudará seu estado de vigília. Então, há uma perspectiva de mudança, uma perspectiva de transformação. Nós já entendemos o que são os traços kármicos, já entendemos o que são essas marcas kármicas que nós acumulamos por incontáveis vidas. E essas marcas kármicas se manifestam tanto no estado de vigília como no estado do sonho. Em que consiste a primeira fundação, a primeira preliminar? Em modificar as marcas kármicas, modificar os traços kármicos, modificar aquilo que nós sustentamos como traço kármico.
Essa prática consiste em reconhecer repetidamente a natureza semelhante ao sonho de todas as experiências ao longo do dia, até que o reconhecimento se manifeste nos sonhos. Nós precisamos, como prática de fundação, o Adalto até no outro dia ele citou isso, reconhecer tudo que nós estamos fazendo como tão insubstancial quanto o tecido do sonho durante a noite. É sem substância. É. Estamos na página 122, Conceição, no início dela. É tão insubstancial quanto o nosso dia a dia, nossa vida cotidiana, tudo aquilo que nós fazemos é tão insubstancial quanto o sonho. Quando muitos aqui passam, praticam ainda, ou tem alguma experiência, né, no Chaga do Gompa, e a prática de Tara no Chaga do Gompa, ela tem uma parte muito interessante, que é uma prática de Chaga do Tuco Rinpoche, em que ele pede para Tara, né, que nós possamos reconhecer tudo como tão insubstancial quanto o tecido do sonho durante a noite, né? Tudo como projeção. Então, a dor que nós sentimos é uma projeção. A raiva que nós sentimos é uma projeção. O mundo que nos cerca é uma projeção, né? E as coisas acontecem conosco e em nós e a partir de nós como uma constante projeção dos nossos traços kármicos. E a prática começa, então, no momento em que nós acordamos. Pense consigo mesmo: estou acordando em um sonho. Torne-se plenamente presente. Porque a questão principal é a consciência, estar plenamente presente. Como o Rinpoche diz, entrou numa sala, esteja presente naquela sala. Reconheça a sala, reconheça o espaço, com uma consciência que brilha. Simplesmente esteja presente. Torne-se plenamente presente. Preste atenção à luz do quarto, aos sons e às sensações. Ao entrar na cozinha, reconheça como a cozinha de um sonho. Ponha o café de sonho no leite de sonho. Pense, isso é um sonho. Dirija o carro de sonho para o seu trabalho de sonho. Lembre-se disso com frequência durante o dia todo. E o mais gostoso de pensar nisso tudo é quando nós estamos em situações bastante adversas, né? E lembrar que todas elas surgem e de alguma forma são sustentadas pelos nossos traços kármicos, são suportadas pelas nossas projeções. Então nós pensamos, é um sonho, né? É uma raiva de sonho, é um apego de sonho. E eu criei tudo isso. A ênfase deve estar mais em você, o sonhador, do que nos objetos. Porque senão a gente corre o risco de se confundir e ficar procurando objetos de sonho. Mas a projeção, o foco, é muito mais na minha projeção, em como eu projeto os traços kármicos, do que propriamente nos objetos. Continue lembrando-se que você está sonhando. A irritação que você sente, a felicidade, a fadiga, a ansiedade, os planos, as ruminações, tudo faz parte do sonho. A árvore que você aprecia, as pessoas que você encontra, os lugares que você visita,
tudo faz parte do sonho. Você está criando um novo hábito da mente, um novo karma. Tornar-se intensamente presente e lúcido, lúcida, com frequência, passa a fazer parte do seu dia, mesmo que apenas por alguns instantes. Soltando as histórias contadas em sua mente, e, em vez disso, repousando em uma consciência vívida. O método de olhar tudo como um sonho tem uma função, que é a função de tornar-se consciente. Porque normalmente nós não prestamos atenção naquilo que nós estamos fazendo. Então nós estamos só reagindo às coisas. E esse é um ponto que o Rinpoche chama atenção. Menos consciência, mais reação. Então, se nosso perfil está sendo ser reativos a tudo que surge, nós reagimos com raiva, reagimos. Isso diz de como nós estamos embrenhados no sonho. É como quando lá no sonho mesmo, estando em vigília. É como quando lá no sonho nós vemos alguma coisa e nós simplesmente reagimos. Quem se expressa nessa reação imediata é sempre o traço kármico. Então, o traço kármico que se expressa como raiva, como apego, como ignorância, é o traço kármico que está ali. Então, quando nós somos conscientes e nos tornamos mais conscientes, e tudo que nós fazemos tem a função de nos deixar mais conscientes, nos permite cada vez mais agir e menos reagir. Então, nós costumamos dizer que conforme a prática avança, nós percebemos a raiva chegando e decidimos se a gente segue ou não segue. Agora, se nós somos simplesmente nos envolvemos com a raiva de forma imediata toda vez que ela chega, nós estamos somente reagindo, não estamos agindo. Não é uma ação pura, é uma reação. Então, quando nós observamos tudo como um sonho, nós estamos prestando atenção em tudo. E aqui nós falamos então do desenvolvimento de consciência. Quando pensamos na experiência como apenas um sonho, ela perde o poder sobre nós. O poder que tinha apenas porque nós lhe dávamos poder. Como vemos a vida de maneira diferente, mudamos nossa reação a ela. Nós podemos interromper nosso condicionamento reativo. Quando nós conseguimos interromper nosso condicionamento reativo, nossos sonhos mudam. Então, o que é esse reação e ação? Ação é da consciência. Então, o que diferencia, por exemplo, uma prática irada de uma ação de raiva? A consciência. Então, o que faz com que um Buda irado corrija, ou Yeshualmo, utilize a sua espada de meteorito, não por raiva, não por raiva, por ira, porque é consciente, é consciente. Então, há uma diferença entre uma ação e outra. A raiva é uma reação, o apego é uma reação. A ira é uma ação, porque ela é consciente em relação a algo. Quando é consciente? Quando não tem preocupação com o ego. Uma das características, né? Então, o que me deixa com raiva? Muitas vezes é uma reação de algo que feriu o meu ego.
Então é raiva. Agora, a ira, um ser iluminado, quando age com ira, ele age para o bem, para o benefício dos outros seres, ele age por compaixão. Né? Vajrakhilaya é chamado de compaixão irada, porque ele age por compaixão. Ele não reage por compaixão, ele age por compaixão. Compaixão não é reação, compaixão é ação. Compaixão é ação. Amar tudo que os olhos tocam é ação, é agir compassivamente, não é reagir compassivamente. Porque a simples reação, ela pode ser ainda no âmbito dos traços kármicos. Quando vemos a vida de maneira diferente, mudamos nossa reação a ela. Nós podemos interromper nossos condicionamentos reativos, nossos sonhos mudam, mas não é apenas uma mudança de sonhos na noite. Começamos a viver toda a vida com mais calma e mais clareza. Por que mais calma e mais clareza? Porque nós não estamos mais reagindo. Do ponto de vista da consciência, nós passamos a agir. Então, a nossa ação, ela não é em reação a algo. Nós estamos agindo. Isso é consciência. Isso é estar consciente. À medida que a prática se aprofunda, a vida se torna cada vez mais vívida, surgindo a apreciação e a alegria. Situações que antes eram perturbadoras, agora são vistas como oportunidade de praticar, porque não estamos mais reagindo. Então, a Desempalmo, ela tem uma fala muito bonita, assim, que ela diz, o que nós mais precisamos para praticar é pessoas que nos desestabilizem, né? Porque quanto mais as pessoas nos desestabilizam, mais oportunidade de prática nós temos. É claro que se essas pessoas nos desestabilizam e conseguem desestabilizar a nossa paz, é porque nós ainda somos reativos. Então ainda está no traço kármico. A gente ainda está reagindo, né? E é interessante porque nessa fala, é uma palestra que ela está dando, tem um momento que ela diz assim, e não precisa nem procurar, porque elas vão chegar assim, do nada, aos montes, né? É só aguardar que elas venham, não precisa nem procurar. Mas, de alguma forma, é uma oportunidade de prática, é uma oportunidade de praticar e de se tornar mais consciente, né? E sempre se tornar mais consciente. Então, tanto no trabalho, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, nós estamos convivendo o tempo todo com pessoas que nos desestabilizam e de pessoas que são oportunidades para a nossa prática, né? Para que a gente possa, de alguma forma, ver através delas. Sabe como? Ver através delas. Então, se aquele movimento nos irrita, entender por que que aquilo está nos irritando e por que que a gente está reagindo dessa forma, com irritação, em relação a qualquer movimento, em relação a qualquer coisa que acontece. Então, o que o Rinpoche está chamando a atenção, até essa pessoa que te irrita, observe isso como um sonho. Seja consciente, não só da irritação que essa pessoa, não só dessa pessoa e o que ela está fazendo, mas por que aquilo que ela fala te irrita? Porque aquilo que ela faz te desestabiliza. Se estamos conscientes, não há nada tão forte fora de nós,
fora da nossa mente que seja capaz de mover a nossa mente. Quando a gente olha o texto anterior, a Sagmuyangri, né, que nós estamos lendo ali, a Usa Rintiansal, todo o bardo é isso, é a manifestação de uma série de coisas que estão o tempo todo nos desestabilizando. Né? Tudo está nos desestabilizando. Surgem deidades, surge não sei o quê, a terra abre. E qual que é a chamada de atenção? Não perca a a direção, né? Não perca a consciência, mantenha-se consciente. Tudo que vai surgir, se tua mente está treinada e consciente, você observa tudo isso que está surgindo, como quando nós estávamos praticando chamata, chinê, olhando para aquele ar. E 2 minutos depois que a gente está olhando para aquele ar, aquelas bolinhas coloridas, aqueles círculos começam a se misturar, o amarelo com o vermelho, os raios que estão atrás do ar começam a se movimentar, tudo começa a surgir como fenômeno para que a nossa mente se desestabilize. Tudo ali começa a surgir como fenômeno que vai atrair nossa atenção mais as cores que começam a se misturar do que o ar propriamente dito. Então, tudo isso é treino, exatamente para que nós não percamos o foco, né, para que a gente opte pela consciência, pelo o ar aberto, consciente, né, e não seguir toda a movimentação mental, toda a movimentação, todas as luzes e formas que surgem. Então, inclusive, meditando com o ar, temos uma oportunidade de praticar e de ser conscientes. Assim como na vida cotidiana, no dia a dia. Né? Quem aqui praticou há pouco chinê e a gente estava usando o ar? Quem viu as luzes se misturando, os fenômenos, as cores, né? Isso é do processo. Mas conseguimos manter o foco no ar, né? Conseguimos voltar cada vez de novo, porque tudo vai tentar bagunçar. Nós descobrimos a consciência quando nós percebemos que seguimos um pensamento, uma ideia, uma imagem e conseguimos voltar para o foco. São segundos e nós já estamos voando de novo e trazemos de novo e voamos de novo e trazemos de novo. Então, quando nós dizemos a prática preliminar é a prática de mudar os traços kármicos, é a prática de desenvolver consciência, estar consciente. Quando dizemos que a vida vigília também é um sonho, não significa que conseguimos voar ou repetidamente nos transformarmos em um leão, como lá quando estamos no sonho. Em vez disso, é a realização de que a totalidade da experiência ocorre na mente e que a, é, e de que a forma como damos sentido a uma experiência e reagimos a ela se deve ao nosso condicionamento. Como a mente está condicionada, assim ela vai reagir. Essa é uma expressão da realização de que todos os fenômenos são vazios, que a aparente natureza intrínseca dos seres e objetos é ilusória. Não há uma coisa real em um lugar algum da vida em vigília. Exatamente como um sonho, há apenas aparências transitórias que surgem e se modificam e se dissolvem. Estamos necessariamente presentes quando essa realização surge, já que é fato que não há outro lugar para se estar. Não há método mais poderoso que trazer a lucidez consistente ao sonho do que permanecer continuamente na presença lúcida o dia todo. Essa presença lúcida, presença consciente, é a chave
né, para adentrar num sonho consciente. É estar consciente, saber-se consciente. Então, reconhecer todos os fenômenos, né, como insubstanciais. Mas não, e o próprio Rinpoche diz, não é que você vai conseguir sair voando, ou que você vai virar um leão, ou que você vai esticar a mão e atravessar o copo como num sonho. Mas é perceber que a tua percepção de copo é a percepção de um fenômeno, né? E que toda a verdade não está aqui, né? Mas sim na base, na natureza puramente. E que a forma com que você percebe o copo é uma reação relacionada aos teus traços kármicos, então gostar e não gostar, né? Querer para mim, né? Ser um acumulador, então eu quero tudo isso, ou então tem aversão a tudo. Quer dizer, tudo isso é a manifestação dos traços kármicos, né? Então, a forma com que nós reagimos em relação a tudo que nos cerca diz da nossa consciência. Quanto menos reação, mais ação, né? Mais consciência, mais presença. Então, aquela coisa de chegar numa sala, reconhecer o espaço, saber onde está, olhar. Uma das técnicas, né, que se coloca para ter lucidez no sonho é procurar os cantos mais distantes da sala, né, saber-se presente, né? E quando a gente treina a presença no sonho, nós vamos fazer essas coisas. Então, nós vamos chegar no sonho e procurar o lugar em que nós estamos. Então, tocamos a mesa e, de repente, aquela mesa de sonho, nossa mão vai lá para baixo. E aí, opa, seu sonho, né? Percebemos como sonho. Perfeito. Alguém gostaria de usar a palavra? Então vamos para a nossa dedicação. Toda virtude pura realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Toda virtude pura realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Toda virtude pura realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar dos seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Preste longa vida de Teze Mangyal Rinpoche, pelas bênçãos das três joias dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última, e pelo poder da meditação de nós, praticantes, detentor dos ensinamentos. Possa sua vida ser muito longa. Boa noite e até Boa noite. próxima Boa segunda. noite, Denis. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigado. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, todo mundo. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.